Abram comigo, por favor, no livro de Gênesis, capítulo 2. E nós vamos ler alguns trechos de Gênesis. Deixa sua Bíblia aberta, não fecha. Gênesis, capítulo 2, no versículo 8. Ai, minha Bíblia e os meus papéis. Meu Deus, eu sempre esqueço de esvaziar minha Bíblia, gente. É só a minha Bíblia que é cheia de papel, é a Bíblia das mulheres que estão aqui também. Porque, gente, a minha Bíblia tem muito papel. É muita anotação, misericórdia. Gênesis 2, verso 8, vai dizer assim, vamos ler? Ora, o Senhor Deus tinha plantado um jardim no Éden, para os lados do leste, e ali colocou o homem que formara. Então o Senhor Deus fez nascer do solo todo tipo de árvores agradáveis aos olhos e boas para o alimento. E no meio do jardim estava a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Versículo 15. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Então o Senhor Deus declarou: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Aí agora você vai lá para o capítulo 1 e para o versículo 27, que vai dizer assim: criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais que se movem pela terra. Amadas, o jardim do Éden, de fato, foi um lugar criado por Deus. E o Senhor colocou exatamente o homem e a mulher nesse jardim criado por Ele. Só que nesse jardim, quando Ele cria e coloca o homem e a mulher, claramente Ele tem um propósito para aquele homem, para aquela mulher, como nós lemos, que era de cultivo e de multiplicação. O jardim do Éden, ele foi um lugar original para a humanidade. Quando Deus cria o homem, quando Deus cria a mulher, Ele prepara um jardim. E Ele pega aquele homem e aquela mulher e coloca eles naquele jardim criado com tanto cuidado, de forma tão específica, como a gente vê lendo Gênesis capítulo 1, 2, sabe? Tudo que Deus fez, cada detalhe. E aquele lugar era um lugar para que nós estivéssemos eternamente. O jardim é o lugar original para nós. Foi o lugar que Deus criou para que nós fôssemos permanecer. Gênesis 3, vamos lá, volta um pouquinho, ou melhor, avança comigo. Gênesis 3, no verso 1, vai dizer assim: ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isto mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que deles comerem, seus olhos se abrirão, e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e o deu ao seu marido, que comeu também. Para aí, não feche sua Bíblia. Sabe, eu comecei, quando o Senhor nos inspirou para essa conferência, satisfeitas em Jesus, o Senhor me levou a um lugar de origem.
Por isso o jardim do Éden. Por isso que tudo que a gente está tentando representar aqui seja um jardim. E olha como eu fico feliz de saber que um pequeno vídeo alcançou os corações. Cadê a Carol? A Carol tá aí? Não? Carol não tá não? Ela estava aqui do ladinho, não? Carol tá lá atrás. E eu falei para as meninas da mídia: orem, porque eu quero que esse vídeo toque aquelas que verão, que assistirão. E elas conseguiram. Porque o Senhor claramente trouxe para mim que a satisfação, a gente precisava aprender sobre uma satisfação no início de tudo. Só ocorreu insatisfação, só começou a aparecer insatisfação na humanidade quando houve a queda do homem e da mulher. Mas se não houvesse, estaríamos ainda satisfeitas no nosso Criador. No nosso Criador. E quando eu comecei a ler um pouco sobre esse lugar criado por Deus, esse jardim criado por Deus. Deixa eu desligar aqui, gente, porque está me atrapalhando. Aqui. Minhas folhinhas estão voando. Desliguei? Pronto, desliguei. Pronto, agora eu vou ficar livre. Pronto. Então, quando Deus cria esse lugar original, o Senhor começou a me inspirar e a me trazer coisas que eu nunca tinha olhado e observado no jardim do Éden. Uma das coisas que nós acabamos de ler é que mesmo o homem e a mulher que Deus havia criado e que estava num jardim lindo e maravilhoso, criado por Deus, também tinha tentação. Era um lugar maravilhoso. Era um lugar que o próprio Deus fez para o homem e para a mulher. Mas nesse mesmo lugar que Deus cria, havia tentação. E sabe o que eu entendo com isso? Que na nossa vida, mesmo quando estamos no lugar criado, perfeito de Deus para a nossa vida, que é na sua presença, não se engane, nós também seremos tentadas. Você acabou de ouvir o testemunho da Carla. Uma opressão veio sobre ela. Ali, você foi ministrada por ela aqui? Porque eu fui. Ela estava na presença de Deus, mas veio uma tentação. Talvez quantas de nós, nesses 21 dias que nós oramos, buscamos, jejuamos, tiveram dias de tentações, mesmo a gente estando na presença de Deus, nesse jardim onde o Senhor criou e é perfeito que é na sua presença. Mas mesmo o nosso Criador, formando algo tão belo e tão perfeito, Ele permitiu sim que houvesse tentação. Porque havia um plano. Havia um plano. Sabe o que nos faz vencer essas tentações? É a nossa obediência. E além da nossa obediência, é a nossa satisfação no Senhor. Você viu que a primeira pessoa que se alimentou, que tomou do fruto, que tocou na árvore que não podia, foi quem? Eva. Depois que Eva comeu do fruto, ela apresentou ao seu marido. E nós mulheres temos uma facilidade muito grande de olhar para aquilo que nós não precisamos, de desejar aquilo que não precisamos desejar. Temos uma facilidade muito grande de mesmo conhecedoras da palavra de Deus, ou talvez nem tanto assim. Nós temos uma tendência de olhar para aquilo que não é tão importante, de trazer uma importância, um grau, maior do que deveria para aquilo que não é útil. Mas a gente se apega àquilo. Sabe por que Eva caiu? Por causa da desobediência, nós sabemos disso. Mas sabe por que a desobediência foi gerada no coração de Eva? Porque ela olhou para aquela árvore que já estava ali há tanto tempo. Gente, não foi assim, Deus criou Adão e Eva, papo, e no dia seguinte Eva foi lá e comeu do fruto. Deus criou o homem e a mulher e eles ficaram cultivando. Eles ficaram no jardim do Éden. Em algum momento da história, a serpente veio e fez com que Eva olhasse para aquilo que sempre estava ali, mas não era importante. E o olhar dela para aquilo que não era importante, então gerou a desobediência. E eu quero te lembrar de uma coisa: os nossos olhos precisam estar bem focados naquilo que é necessário. Os nossos olhos precisam estar bem focados naquilo que é eterno.
Porque aquilo que é passageiro, como a palavra diz, passa. Mas aquilo que é eterno vai gerar em nós eternidade. E por algum momento Eva esquece disso. E ela desejou aquilo que ela não precisava. E foi exatamente isso que a tirou da presença de Deus. Gênesis 3:8, nós lemos. Não, vamos ler 3:8, que vai dizer assim: ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor, Deus que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre o que? As árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando: onde está você? Vai para o versículo 22, ainda no capítulo 3, e vai dizer assim: então disse o Senhor Deus: agora o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Não se deve, pois, permitir que ele tome também do fruto da árvore da vida, e coma e viva para sempre. Por isso o Senhor Deus o mandou embora do jardim do Éden, para cultivar o solo do qual fora tirado. Depois de expulsar o homem, colocou a leste do jardim do Éden querubins e uma espada flamejante que se movia guardando o caminho para a árvore da vida. Amadas, no jardim, sabe o que tinha também? Correção. No jardim onde Deus se fazia presente, como nós acabamos de ler. Gente, Deus andava, Deus caminhava com eles nesse lugar. Era um lugar de comunhão com Deus, era um lugar de intimidade com Deus. E nesse lugar também houve correção. Porque a presença de Deus também nos corrige. A presença de Deus também nos conserta, nos alinha. Quantas e quantas vezes, sabe, eu já fui constrangida pelo Senhor, pela sua correção. De eu achar que eu estava fazendo tudo maravilhosamente bem, achando que eu era bam. E Deus fala assim: tá errada, volta. Volta e faz de novo. Volta e peça perdão. Não é assim, mude a direção. Sabe por quê? No jardim da presença de Deus, porque Ele ama da criatura qual Ele fez, também tem correção. Também tem. Ele pergunta para Adão, Ele pergunta para Eva: o que vocês fizeram? Por que vocês comeram da árvore? Por causa disso vai ter uma consequência. E eles são expulsos daquele lugar. Eles são retirados daquele lugar. E ao mesmo tempo que eles saem daquele lugar, daquele jardim preparado para eles, a comunhão entre eles e Deus é cortada. A comunhão entre eles e Deus é tirada. Porque o jardim foi um lugar criado para que a comunhão entre o homem e a mulher e o nosso Criador, o nosso Deus, fosse real. Esse foi o plano original do Senhor. Eu estou criando eles para que eles tenham comunhão comigo, para que eu tenha comunhão com eles, para que eu possa conversar, estar com eles e eles possam estar comigo. Mas quando eles saem, quando eles são expulsos desse jardim, essa comunhão, ela é cortada. E ao mesmo tempo que essa comunhão é cortada, a desobediência deles, de Eva, gerou um distanciamento de Deus. Fica muito tempo assim, sem ver uma pessoa, muito tempo mesmo, anos sem ver a pessoa. Certamente você vai ter muitas coisas para contar para ela, porque muito tempo você não a vê. Você vai ter muita coisa para colocar em dia, muita coisa para falar, né? Porque a distância fez com que vocês não estivessem mais juntas. Natural. E quando Adão e Eva saem, são expulsos desse jardim, automaticamente um distanciamento entre Deus, o homem e a mulher aconteceu. E aí um lugar que Deus tinha criado, um lugar que Deus tinha preparado para que Eva pudesse ser satisfeita, esse lugar já não é mais real na vida de Eva, porque Deus então agora não andava mais com eles. Deus agora não estava todos os dias da viração do dia com eles, conversando, caminhando, andando como nós lemos, porque eles saíram do lugar, eles saíram do jardim. Eles foram melhor, saíram não, eles foram expulsos pelo próprio Deus. E
E automaticamente, isso veio para toda a humanidade. Isso veio para mim, isso veio para você. O jardim, ele foi um lugar, sabe, onde Deus estava. E ele era um lugar de comunhão. E eu quero que você olhe para esse lugar, esse jardim, como um lugar que pode ser real na sua vida. Eu quero que você olhe para esse jardim como se esse jardim pudesse ser verdadeiro na sua vida e na sua história. Porque esse jardim que Deus criou era um jardim onde a presença dele era suficiente. Esse jardim que Deus criou era mais que suficiente na vida de Adão e Eva, porque eles tinham tudo. Tudo. Mas a partir do momento que eles desobedecem, a partir do momento que eles são retirados, a satisfação que eles tinham mais, agora não era real. Porque consequentemente, cada um teve, vocês sabem muito bem disso, cada um teve as suas consequências. O homem precisou trabalhar arduamente para ter o pão de cada dia. A mulher, ela precisou se tornar submissa. A mulher, ela, começou a sentir mais dores de parto do que ela já sentia. Porque a mulher sentia, tá, gente? Porque quando Deus fala que ele multiplicou a dor, então é porque ela já sentia, entendeu? 0 vezes 0 é 0, não é? Então a mulher já sentia, mas o Senhor multiplicou as dores daquela mulher. Então as consequências vieram, a insatisfação, o descontentamento passou a ser real na nossa vida por causa da desobediência de Adão e Eva. E é por isso que é tão difícil às vezes a gente olhar para algumas situações, para a nossa vida, se Deus não estiver ali. E olharmos para aquilo ali e a gente diz, mas está faltando alguma coisa. Está faltando, eu não estou completa, eu não estou plena, eu não estou 100% feliz, eu não estou 100% satisfeita. Muitas de nós, a gente corre atrás de uma satisfação, às vezes comendo, às vezes comprando, às vezes viajando, às vezes desejando coisas que não são necessárias. Mas deixa eu te dizer uma coisa, nada disso será suficiente para te satisfazer. Nada disso. Por um tempo, por alguns instantes, por alguns minutos, até vai parecer que está tudo ok, que deu certo. Mas quando passar o tempo, o vazio vai voltar. O descontentamento vai aparecer novamente. O desejo de querer mais e mais e mais vai aparecer de novo, e de novo, e de novo. Porque a insatisfação veio quando nós paramos de olhar para o Senhor. A insatisfação do homem e da mulher veio quando eles pararam de olhar para o Senhor. Quando eles pararam de olhar para Deus, para o seu Criador, e achar que era suficiente o que eles tinham. E quanto mais nós olhamos para aquilo que nós não precisamos, mais distantes de Deus nós ficamos. Quanto mais você olha para aquilo que você não precisa, ou melhor, para aquilo que não é tão essencial na sua vida. Porque tem coisas que se a gente tiver, vai fazer diferença. Vai fazer diferença, mas não é essencial. Vai fazer diferença, mas não é essencial. E quanto mais a gente enche o nosso entendimento, quanto mais a gente recebe os estímulos externos e enche a nossa mente daquilo que a gente não precisa, mais distante, naturalmente, a gente fica do Espírito de Deus, porque a gente está enchendo a nossa alma, a gente está enchendo a nossa carne, a gente está enchendo o nosso coração, mas o Espírito precisa daquilo que é espiritual. E se eu não alimento o meu espírito, a minha alma sempre vai vencer. E eu sempre vou me sentir uma mulher frustrada. E eu sempre vou questionar a forma de Deus agir. Eu sempre vou questionar a forma de Deus fazer na minha vida. Porque afinal de contas eu não consigo olhar para aquilo que Ele é, mas é para aquilo que eu acho que Ele tem que fazer. Porque afinal de contas eu sou boa demais. Afinal de contas eu tento fazer tudo certo. Mas não é assim que Deus faz. Mas sabe o que é maravilhoso? Que desde a queda do homem já havia um plano
para que eu e você voltássemos para esse jardim. Sabe o que é lindo? É que o nosso Deus, Ele é onisciente, Ele sabe de todas as coisas. Ele não foi pego de surpresa. E porque Ele nos ama tanto desde o início da criação, a Bíblia diz que Jesus estava com Ele. O Verbo se fez carne, o Verbo estava na criação, a palavra que foi soprada na criação estava com Ele. E Deus já sabia. E porque Ele já sabia, o caminho de volta para o jardim do Éden já estava preparado. E então quando Ele envia Jesus, filho, vai. Vai, porque o melhor que eu posso oferecer por eles é aquilo que eu mais amo. Vai, vai. E aí Jesus vem e Ele diz assim, por um período de tempo, andando pelas multidões, fazendo milagres, impondo as mãos. Ele diz para a multidão, diz para os seus discípulos: olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Quando houve a queda, quando houve o distanciamento do homem e da mulher, da comunhão com Deus, o próprio Deus falou: eu preciso restaurar essa comunhão. Eu preciso restaurar, eu preciso trazer de volta. Mas agora não vai ser obrigatório, como desde o início não era obrigatório. A árvore do conhecimento do bem e do mal estava no jardim. Estava no jardim. E Adão e Eva caminhavam para lá e para cá, para lá e para cá, oi, para lá e para cá no jardim. E a ordem era: não toquem, porque dela vocês não podem comer. Deus nunca obrigou nada. E quando Ele envia o seu filho, Ele também faz a mesma coisa. Eu vou enviar o meu filho ao mundo para mostrar para o mundo o quanto eu os amo. Mas também só vai receber ele, aquele que quiser. E esse caminho de retorno, a qual foi liberado através da pessoa de Jesus, porque Jesus várias e várias e várias vezes falava: vocês querem conhecer o meu Pai? Olhem para mim. Vocês querem saber as obras que o meu Pai faz? Olhem para mim. O tempo inteiro Jesus, enquanto estava na terra, revelava o Deus Criador. E é por isso que todas as vezes Ele falava: olha para mim, porque vocês verão o que o meu Pai faz. Prestem atenção no que eu faço, porque então vocês prestarão atenção no que o meu Pai faz. Porque se houve um distanciamento de Deus com a mulher, de Deus com o homem, nós não conhecíamos mais Deus. Lembra o que Deus fazia antes de Jesus? Ele levantava os sacerdotes. O povo não podia se chegar a Deus a não ser por um homem, a não ser por um sacerdote. Mas o que Deus queria fazer agora era que todos nós tivéssemos liberdade de acessar novamente essa comunhão. Porque se nós não acessássemos essa comunhão, nós nunca mais encontraríamos um lugar de satisfação. Nunca mais nós encontraríamos esse lugar. Mas Jesus veio, Jesus abriu o caminho, Jesus se revelou, Jesus apresentou o Pai a nós. Jesus fez tudo o que Ele podia para que aqueles que quisessem pudessem voltar a ter a comunhão com Deus. Em um desses momentos, Ele faz algo sobrenatural na vida de uma mulher. Em um desses momentos, Ele acolhe uma mulher, Ele liberta uma mulher chamada Maria Madalena. Não precisa abrir, mas olha o que vai dizer. Em Lucas 8, versículo 1 diz assim: depois disso, Jesus ia passando pelas cidades e povoados, proclamando as boas novas do reino de Deus. Os 12 estavam com Ele e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e doenças. Maria, chamada Madalena, de quem havia saído, preste atenção, 7 demônios. Joana, mulher de Cusa, administradora da casa de Herodes. Susana e muitas outras. Essas mulheres ajudavam a sustentá-los com os seus bens.
preste atenção, Jesus ia com os 12. Gente, sabe o que eu acho interessante? É que quem não estuda a Bíblia acha que Jesus, nunca defendia as mulheres. Pega a Bíblia, estuda a Bíblia. Quantas e quantas mulheres maravilhosas o Senhor usou. Não caia, no nome de Jesus, nesse mundo maligno que é o feminismo. Não caia. Não caia, porque é maligno. É colocar em nós um lugar que não foi preparado para nós e que nós não precisamos. Não caia nisso, porque desde a criação, porque desde quando Jesus andava conosco, havia mulheres colaborando, ajudando, fazendo o reino do Senhor ser expandido. E olha só, no meio dos 12 havia mulheres, onde Jesus ia, elas iam, e mais, elas pegavam dos seus bens e sustentavam o ministério de Jesus. Você tem noção disso? Onde estão as feministas que não encontram essas coisas? Enquanto os discípulos abandonavam tudo, porque tinha que ter muita fé para abandonar tudo, a pesca, a sua profissão para seguir Jesus, haviam mulheres que sustentavam o seu ministério, que sustentavam aquilo que Jesus estava fazendo. Por isso, seja liberta. Isso não estava aqui, mas seja liberta se tem alguém com uma queda para esse conhecimento, para essa ideologia. Em nome de Jesus, o lugar original de Deus é apenas para sermos femininas e não feministas. Esse é o lugar de Deus para nós. Mas voltando a Maria Madalena. Maria Madalena e outras mulheres que nós lemos, mas especificamente Maria Madalena, ela era uma mulher que com certeza amava muito Jesus. E a gente vai ver nisso já já, mas sabe um detalhe muito importante que eu observo? Quando a gente lê em João sobre a crucificação de Jesus, a gente vê que a mãe de Jesus estava ali, e ao lado dela, Maria Madalena. Para mim é muito difícil compreender uma mãe acompanhar toda a trajetória de um filho para a morte. Maria, mãe de Jesus, ela era uma mulher comum, como eu e você. E eu sempre falo isso, porque eu me inspiro muito, sabe, em quem era Maria. Maria, mãe de Jesus. E ela, tão corajosa e tão ousada, mas sabe, certa do que Deus estava fazendo, ela acompanhou o seu filho até a morte de cruz, que era a pior daquele tempo. Ela não precisava, eu sempre digo isso, não é a primeira, não é a segunda vez que eu falo. Maria, mãe de Jesus, não precisava ver o seu filho morrer. Ela podia estar em qualquer outro lugar, justamente para não sofrer com ele, porque certamente ela sofreu com ele, ela era mãe. Assim como a sua amiga, assim como a amiga de Jesus, Maria Madalena, também não precisava estar. Eram poucos os discípulos, eram poucos os homens e as mulheres que foram com Jesus até a crucificação, você sabia? Os 12, por exemplo, não estavam lá. Muitos daqueles que seguiam Jesus, sabe, claramente onde Jesus estava, a figura deles era presente, não estavam lá no momento em que Jesus foi crucificado. Mas Maria Madalena estava. Sabe por que eu sinto, eu entendo que ela era tão grata por aquilo que Jesus fez nela, que aonde Jesus estivesse, ela estaria. Afinal, Jesus veio e libertou uma mulher com 7 demônios. A Bíblia está falando isso, gente. Não sou eu, não. É a Bíblia. Jesus veio e libertou aquela mulher de 7 demônios. Tem noção como a vida de Maria Madalena devia de ser? Tem noção a tribulação, a opressão que aquela mulher vivia? Mas um dia Jesus a encontrou. E um dia Jesus fez uma boa obra, a ponto dela pegar tudo que ela tinha e servir Jesus. A ponto dela pegar tudo que ela tinha, tudo que ela se tornou nele e servir Jesus. Ah, Senhor, o que Jesus fez por ela, ninguém fez. Como Jesus tocou nela, ninguém mais tocou, porque a Bíblia, ela é a palavra de Deus, e eu creio nos detalhes que ela nos fornece. Jesus a libertou.
Jesus a libertou. Eu queria agora que você abrisse comigo em João capítulo 20. E nós vamos agora ver o quanto essa mulher ela era desejosa pela presença do seu Senhor Jesus. O quanto essa mulher amava o seu Senhor, aquele que a libertou, aquele que a curou. João capítulo 20, a partir do versículo 10. Vai dizer assim, preste atenção. João 20, 10. Os discípulos voltaram para casa. Maria, porém, ficou à entrada do sepulcro, chorando. Rapidinho, vamos entender o que estava acontecendo. Jesus já havia sido crucificado. Ela foi lá onde o corpo dele estava e não viu Jesus. Aí o que ela fez? Voltou para o meio dos discípulos e falou: gente, Jesus não está lá. Mas ela chegou desesperada: Jesus não está lá. Aí Pedro e um outro discípulo foi até o sepulcro e viu de fato que Jesus não estava lá. E aí então é quando nós vamos continuar. Os discípulos voltaram para casa. Maria, porém, ficou à entrada do sepulcro, chorando. Enquanto chorava, curvou-se para olhar dentro do sepulcro. E viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde estivera o corpo de Jesus, um à cabeceira e o outro aos pés. Eles lhe perguntaram: mulher, por que você está chorando? Levaram embora o meu Senhor, respondeu ela, e não sei onde o puseram. Entendo o desespero dela. Nisso, ela se voltou e viu Jesus ali em pé, mas não o reconheceu. Disse ele: mulher, por que está chorando? Quem você está procurando? Pensando que fosse quem? Um jardineiro. Ela disse: se o Senhor o levou embora, diga-me onde o colocou e eu o levarei. Jesus lhe disse: Maria. Então, voltando-se para ele, Maria exclamou em aramaico Rabone, que significa mestre. Jesus disse: não me segure, pois ainda não voltei para o Pai. Vá, porém, a meus irmãos e diga-lhes: estou voltando para meu Pai e Pai de vocês, para o meu Deus e Deus de vocês. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos: eu vi o Senhor, e contou o que ele lhe dissera. Detalhes importantes no versículo 15, sabe, diz assim, eles lhe perguntaram: mulher, por que você está chorando? E aquele tal do jardineiro fez a mesma pergunta. Disse ele à mulher: por que está chorando? Quem você está procurando, gente? E quantas de nós estamos chorando por coisas tão equivocadas? Quantos de nós estamos chorando por coisas tão desnecessárias, que não nos trará paz, que não nos trará mais alegria? Quantas de nós estamos chorando por aquilo, sabe, que é somente terreno, que é somente passageiro? Quantas de nós? Só que Maria, ela estava chorando por um motivo: porque a presença daquele que a curou, porque a presença daquele que a libertou não estava ali. Ela de fato estava chorando porque a ausência do corpo de Jesus não estava no sepulcro. Porque aquilo que Jesus fez na vida dela, a satisfação, sabe, o propósito que Deus trouxe à vida dela, somente ela sabia quão significativo era. Só ela sabia. Então ela chorou. Mas ela não chorou porque os sonhos dela não estavam acontecendo. Ela não chorou porque, sabe, algo que ela queria muito foi frustrado. Ela não chorou porque ela não tinha tudo que ela queria. Ela chorou porque a presença do seu Senhor não estava ali. Ela chorou porque levaram o seu Senhor dali, e ela queria que ele estivesse ali. Ela queria que ele estivesse ainda vivo.
Ela queria ainda olhar e ver Jesus. Quando Jesus fala, não me segure, eu fico imaginando que quando ela entendeu que era Jesus, eu imagino ela agarrando e abraçando aquele Senhor. Porque ele estava desesperado e ela queria o seu Senhor. Mas muitas de nós choramos por muitos motivos. Mas a gente não chora porque quer a presença de Deus. A gente chora porque os planos dão errado. A gente chora porque um casamento acabou. A gente chora porque Deus levou alguém e a gente tem que chorar mesmo. O luto é muito difícil. A gente chora porque a gente ainda não conquistou tudo o que nós queríamos. A gente chora porque a gente planejou algo para nossa família e não aconteceu. A gente chora por muitas coisas e tudo bem, nós somos humanas. Não tem nada demais a gente chorar. Não tem nada demais a gente ser frágil. Mas sabe o que tem demais? A gente se afundar nisso e permanecer nesse lugar. Sabe o que tem tudo demais? É quando a gente esquece que a presença do Senhor é suficiente. E a gente é levado e é tomado por mentiras dessa terra, por mentiras do nosso coração, por mentiras da nossa mente, por mentiras da nossa dor. E a gente não sai desse lugar. Tem lugares de dor e de frustrações que serão lugares de passagem. Eu sempre digo isso em terapia. A sua dor, o seu luto, isso aí que aconteceu na sua vida, não tem nada demais você estar sentindo. Mas lembre, é um lugar de passagem, não é um lugar de permanência. Você vai estar só passando por ele. E sabe qual é o lugar da nossa permanência? É como Maria Madalena fez. Eu não vou sair daqui enquanto descobrir para onde levaram o meu Senhor, porque eu sei o que Ele fez na minha vida e é com Ele que eu quero estar. Esse é o lugar de permanência. Esse é o lugar que a Dinha precisa estar e permanecer acima das dores, das perdas, das frustrações. Esse é o lugar que você precisa permanecer. Sabe, no versículo 15, Jesus, ele chama pelo nome de Maria. E quando o Senhor, ele me fez ler isso, eu entendi que hoje, nessa noite, o Senhor vai chamar muitas de nós pelo nome, somente por um motivo: para nos trazer de volta a nossa essência, para trazer de volta a nossa origem, para trazer de volta a gente onde nós precisamos estar. Ei, Ele tem chamado você. Reconheça a voz do Senhor, porque Ele tem chamado você. Reconheça a voz de Jesus. Reconheça a voz de Jesus. Ele quer trazer de volta, sabe, aquilo que Ele projetou para nós. Deixa eu te falar uma coisa: não tem a ver com a sua história, não tem a ver com o seu passado, tem a ver com o que Ele se tornou e está fazendo na sua vida. A Bíblia diz que quando entendemos e descobrimos e fazemos dele o nosso Senhor, e Senhor é aquele que governa, Senhor é aquele que comanda, Senhor é aquele que manda, e nós como servos, servas, obedecemos. Ele dita, sabe, Ele fala, Ele dá direção. E a Bíblia fala que todos aqueles que entregaram as suas vidas para Ele, Ele fez tudo novo. Ele fez tudo novo. Então não tem a ver com a sua história. Ah, pastora, você não sabe a minha história. Não preciso saber. Não preciso. Porque no dia em que você entendeu quem Jesus era na sua vida, eis que tudo se fez novo e as coisas velhas ficaram para trás. Ele está te chamando. Ele está te chamando. Maria, Juliana, Andressa, Marta, Leia, Andréia, e seja qual for o seu nome, Ele está te chamando.
para te trazer de volta por um plano que Ele tem na sua vida. Reconheça a voz dEle. Reconheça a voz dEle. Reconheça. No versículo 17, Jesus fala para aquela mulher: não me segure, pois ainda não voltei para o Pai. Vá, porém, a meus irmãos e diga-lhes: estou voltando para o meu Pai e Pai de vocês, para o meu Deus e Deus de vocês. Olha só o que Jesus está fazendo nesse momento: restaurando a comunhão que havia com o homem e a mulher no jardim. Ei, eu estou indo para o meu Pai, que agora também é Pai de vocês. Eu estou indo para Deus, que agora também é Deus de vocês. Ele estava restaurando a comunhão. Ele estava restaurando o relacionamento que havia entre o homem, a mulher e Deus. Vamos voltar ao jardim. Vamos voltar ao jardim. Agora eu quero que você pegue aí a sua flor. Cadê a minha flor, gente? Aqui. Pega a sua flor aí, abre os taquinhos. E pega esse bilhetinho que tem aí, mas não abre. Só retira ele. Retira ele da flor. Olhe bem para essa flor primeiro. Olhe bem para ela. Não leia ainda, não abre o bilhete. Só retira a flor e pega o bilhete. E segura bem essa flor aí, guarde com você. Bota dentro da sua Bíblia. Se quiser, até fecha a sua Bíblia para você não perder. Vou fechar a minha para eu não perder. Botei como um marcadorzinho aqui. Pegou o bilhete? Não abre. Pegou? Tem um recado de Deus aqui para mim e para você. Calma, calma. Tem um recado de Deus aqui para mim e para você. Todas conseguiram pegar? Falta alguém? Todas estão com o papelzinho? Pegar? Pegou? Ok. Agora vamos abrir devagar. E no já vamos ler em alta voz, todas juntas, ok? 1, 2, 3 e já. O seu lugar é no jardim. O seu lugar é no jardim, mulher. Se por muitos anos da sua vida você caminhou num lugar que não era um plano original para você, Deus está te trazendo de volta ao lugar original. E deixa eu ser mais profética do que isso. Esse lugar, esse jardim, onde está a árvore da vida, Apocalipse vai dizer que um dia nós acessaremos ele. Acessaremos de fato esse lugar criado. Mas sabe o que vai nos levar a esse lugar? É a nossa comunhão no jardim por enquanto dessa terra. Do jardim onde a presença de Deus é real. No jardim onde a presença de Deus não falta. Porque o Filho desceu. O Filho abriu mão da sua glória. Morreu por nós e restaurou a nossa comunhão com Deus. E sabe, no início de tudo Ele era apenas o Deus Criador. Mas quando Jesus veio, Ele não é só mais o Deus Criador da Dinha. Ele é o Deus Pai. Ele é o Deus Pai. Ele é o Deus mais íntimo do que o Deus Criador. Ele é o Deus mais íntimo do que aquele que me formou. Agora eu posso, sabe, estar mais pertinho porque Ele é Pai. Quando o Johnny chega, o Henrique vê o Johnny e sai correndo. E ele até esquece de mim. É mó grude comigo, mas esquece. Aí só quer o Johnny. Onde o Johnny vai, ele vai atrás. Se o Johnny vai no quarto, ele vai também. Esquece um pouco de mim. Depois ele até lembra, mas ele esquece. Sabe por quê? O Johnny como pai, o pastor Johnny, ele cuida, ele ama o Henrique. Ele agarra o Henrique, ele faz cosquinha. E né, é tão gostoso, o Henrique dá gargalhada, ele faz cosquinha aqui, aperta. Ele é muito carinhoso com o Henrique. E essa figura, sabe, até mesmo do meu pai. Eu tenho um pai que até hoje é assim. Me faz lembrar que o meu Deus Pai é assim. Me pega no colo, me dá carinho, brinca comigo, me dá mimo. Ei, o seu lugar é no jardim com o seu Pai, com o seu Senhor Jesus. Porque foi Ele que te trouxe de volta
ao jardim. Sabe o que é mais interessante? Nós estamos finalizando. Sabe o que é mais interessante? Sabe onde o sepulcro de Jesus estava? Num jardim. Se você ler João 19, no finalzinho dele. João 19, no finalzinho dele. Se eu não me engano. Vai falar sobre 2 homens que pegaram o corpo de Jesus e prepararam o seu corpo para levar ao sepulcro. E o sepulcro de Jesus estava num jardim. E quando Maria vai ao jardim, onde o sepulcro estava, ou seja, onde parece ter morte, onde parece não haver mais vida, mas se o jardim é real, tudo é transformado, tudo é mudado. Naquele mesmo jardim onde parecia Jesus está morto, mas na verdade não estava, o sepulcro estava vazio. Ele se apresenta, e a Bíblia é detalhista, por uma mulher. Ela olha aquele Senhor como um jardineiro, só para fazer nos lembrar, só para nos fazer lembrar que um dia, por causa de Jesus, voltaremos a ter acesso a esse lugar. Fique de pé no seu lugar. Esse lugar você só vai acessar se desde aqui, nessa terra, nesse lugar hoje, na sua vida, na sua história, cadê o pessoal do louvor? Só se aqui nessa terra e nesse lugar você já ter uma vida, sabe, já desfrutar de uma vida onde você só quer ser satisfeita em Jesus. Vamos voltar ao jardim. Esse lugar é um lugar profético, amado, na sua vida. O jardim é um lugar profético de comunhão com Deus. O jardim é um lugar profético de sermos satisfeitas em Jesus, no jardineiro. O seu lugar é no jardim. Todas as vezes que você olhar para essa florzinha, eu oro para que você lembre: o meu lugar é no jardim. Por que eu estou nesse lugar aqui de tristeza, de dor, de aflição, se no jardim era comunhão com Deus e satisfação? Senhor, me tira desse lugar, porque o meu lugar original é no jardim. Me tira desse lugar. Vou repetir novamente, já foi dito aqui 1, 2, 3 vezes, agora a 4ª vez. A 4ª vez. Quando você sair por essas portas, é que você vai precisar colocar em prática tudo o que você aprendeu hoje. E ser satisfeita em quem Ele é. E ser satisfeita em quem Ele é. Você pode fechar os seus olhos nesse momento.